Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas. E o tema de hoje, o assunto de hoje aqui que nós vamos tratar é a parte de força de atrito. É a última força que nós vamos estudar. E como essa parte da força de atrito não foi cobrada no trabalho mensal, esse vai ser o primeiro conteúdo que vai ser cobrado lá na prova bimestral do começo do mês que vem, tá pessoal? Então, a força de atrito, vocês viram de uma maneira mais resumida ou no passado, e nós vimos mais os conceitos qualitativos, as características da força de atrito. Então é interessante vocês relembrarem um pouquinho o que era a força de atrito, onde ela aparecia. Nesse ano a gente vai estudar essas características da força de atrito, mas também a gente vai calcular a força de atrito. O que será que o atrito depende? Depende apenas da superfície, do contato, do corpo também, propriamente dito. É isso que nós vamos ver. Então, vocês vão encontrar esse assunto de força de atrito lá na página 34 da apostila. E nós vamos começar estudando força de atrito com o seguinte exemplo que o livro mostra lá. Vamos considerar aqui uma rampa, uma determinada rampa, ou uma ladeira aqui, né? E nessa ladeira tem um veículo. Vou desenhar aqui um carro nessa ladeira. Temos um carro na ladeira aqui. Tá? Nós vimos, só relembrando um pouquinho do conteúdo passado, quais são as forças atuantes sobre esse carro aqui, nesse plano inclinado que tem um ângulo alfa. Nós vimos o seguinte, a primeira força que nós temos aqui, nós podemos imaginar que esse carro tem massa, então ele é sujeito a uma força-peso P, voltado para baixo. Tá? Então essa força-peso P, ela é uma força voltada para baixo. Outro conceito que nós vimos também, força P. Outro conceito também que nós vimos que se nós definirmos um eixo de coordenadas, vamos imaginar que eu tenho um eixo de coordenadas aqui x e y, né? x e y. Nós temos também que essa força-peso, ela pode ser decomposta nas seguintes componentes. Você vai ter uma força-peso na direção y e uma força-peso na direção x. Mais ou menos assim. Mais uma força-peso na direção x. O que nós vimos mesmo? Que essa componente da força-peso na direção y, deixa eu escrever melhor aqui. Essa componente da força-peso na direção y, ela era responsável para manter esse corpo em contato na superfície. E a força contrária que aparecia aqui, a essa força-peso, era a força normal. Nós tínhamos a força normal. Então o que acontecia? A força-peso era uma componente, a PY era uma componente da força-peso contrária à força normal, ou seja, que adere o veículo na superfície. Só que existia também a componente PY, e essa componente PY é responsável por fazer com que o carro desça a ladeira, né? Desça acelerado ao longo da ladeira. Só que vamos imaginar o seguinte, que esse carro está com as rodas travadas. O cara está pisando no freio ou com o freio de mão puxada, essas rodas estão travadas. O que vai acontecer aqui? Numa situação de equilíbrio, vamos imaginar. Qual é a situação de equilíbrio aqui? Numa situação de equilíbrio, a soma de todas as forças aqui tem que ser igual a zero. Então, para que haja uma situação de equilíbrio, que o carro não esteja descendo essa ladeira, esteja travado na superfície, eu teria que ter uma força contrária à força PY, fazendo com que o carro não desça deslizando. E essa força contrária vai aparecer aqui, ó. É uma força contrária, é essa força que vai aparecer aqui em cima. Contrária à força PY, que não vai fazer o carro descer. Que força é essa? Na verdade, é a força de atrito. Então, a força de atrito justamente, vou colocar aqui, força de atrito. A força de atrito é justamente a força que mantém esse carro em equilíbrio aqui nessa rampa.
Ou seja, se a roda está travada, existe um atrito. E esse atrito vai aparecer aonde? Entre as rodas do carro, entre o pneu do carro, a borracha do pneu e a superfície, o asfalto. Então existe um atrito, uma força de atrito. Vamos colocar aqui. Entre o pneu e o asfalto. Aí. Então é essa força de atrito que vai aparecer aqui. Beleza, pessoal? Então assim, vamos agora começar a dar característica então dessa força de atrito devido a essa situação. É claro que essa situação aqui é apenas um exemplo para nós relembrarmos aos conteúdos anteriores, mas vamos estudar essa força de atrito em si. Vamos das características dessas forças de atrito. Muitos pontos aqui vocês vão lembrar do ano passado, que nós demos uma introdução sobre força de atrito. Agora vamos dar as características da força de atrito aqui. Então vamos lá. Força de atrito. Características. A primeira característica, né, pessoal, é que a força de atrito é uma grandeza vetorial. Assim como as outras forças, né? É uma grandeza vetorial. Ou seja, essa força de atrito vai ter um módulo, uma intensidade dada em newtons, direção e sentido, né? Nesse caso aqui ela está para cima da rampa aqui, né? E contrário da força PY. Então ela tem que ser uma grandeza vetorial. O que mais que a força de atrito mede aqui? Ela vai medir, na verdade, ela surge do... Vamos colocar que surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento do corpo. Surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento. O que isso quer dizer? Vamos imaginar esse atrito. Se eu fosse... Aqui nesse caso o carro não vai descer, ele vai estar travado. Por quê? Porque o atrito entre a roda e a superfície, o asfalto, existe um deslizamento muito pequeno. Então, a tendência de deslizamento aqui cai. Só que se você colocasse, por exemplo, óleo aqui no asfalto, o que aconteceria? O carro começaria a escorregar. Então, ele poderia diminuir esse atrito e aí aumentaria o deslizamento. Tá? Além do próprio deslizamento, também o atrito pode ter uma tendência de deslizamento. Vamos dizer que você começa a empurrar um armário. Esse armário não sai do lugar. Então, ele está impedindo o deslizamento, o atrito. Mas quando você começa a movimentar, então, daí quando ele sai do lugar, então há o deslizamento. Enquanto ele está parado e você começa a empurrar, ele tem uma tendência de deslizamento. E quando ele começa, e o deslizamento propriamente dito é quando ele sai do lugar, então o atrito está ligado totalmente a esse deslizamento ou a tendência de deslizamento. Agora também tem um outro ponto importante, o símbolo aqui, né, ele é representado pelo quê? Aqui no livro nós vamos simbolizar o atrito como sendo FAT, maiúsculo. FAT. Se você for representar ele vetorialmente, vai ser força de atrito com uma setinha em cima, tá? FAT. E, claro, né, como qualquer outra unidade de força, nós temos que a unidade no SI é o Newton. Né? Não esquecer disso, beleza? Então aí nós temos aí as características da força de atrito. É claro que nós vamos calcular, o que nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos fazer o cálculo do atrito. E nós vamos, antes de começar a fazer o cálculo do atrito e classificar as forças de atrito, nós vamos lembrar algumas características da força de atrito e muitas delas nós vimos no ano passado. Então, se vocês virem lá, vamos pegar exemplos e aplicações. O livro cita aqui 3 exemplos, mas existe uma infinidade de exemplos. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Nós temos aí o primeiro.
Aí na página 34 você vai ver lá, atrito, pessoa andando sobre uma superfície. O que vai acontecer? Ali na ilustração, na figura, o que ele tem aqui? Existe aqui, então a força de atrito vai aparecer onde? Entre o pé da pessoa e a superfície. Então eu lembro do ano passado lá que a pessoa aplica uma força sobre o chão e o chão responde, tem uma reação sobre o pé da pessoa, empurrando a pessoa para frente. Então, para você caminhar, o que você tem que fazer? Você tem que empurrar o chão para trás. Quando você empurra o chão para trás, devido à força de atrito, o chão empurra você para frente. Lembrem disso. Ou tem um outro exemplo também parecido, que quando você tá no barco, você vai remar, você empurra a água para trás e a força de atrito vai empurrar o barco para frente e você também para frente, porque você está junto no barco. Então, a força de atrito vai surgir de força de ação e reação. Lembrando que a força de reação ocorre em corpos diferentes. Então, entre o meu pé e o chão, entre o barco e a água, entre, por exemplo, o avião e o ar atmosférico. Então, o que vai acontecer? Sempre vai acontecer a força de atrito aos pares, né? E o interessante é assim, que se não existisse a força de atrito, eu não sairia do lugar, né? Porque eu tentaria empurrar o chão ia ficar deslizando e você não ia sair do lugar. Então, o que acontece? A força de atrito, nesse caso, ela é uma força, ela é útil, né? A força de atrito é algo positivo, porque se não tivesse força de atrito, nós não conseguiríamos sair do chão, do lugar, né? Quando você empurra o chão empurra você devido à força do atrito que é entre o teu pé e o chão. É a mesma coisa um carro, na bicicleta, roda de carro, de bicicleta, a roda empurra o asfalto para trás e o asfalto empurra você para frente. E assim por diante. Aí então nós temos uma pessoa numa superfície, nós temos o segundo exemplo aqui que o livro cita, é um carro fazendo curva. Por que nós temos aqui o carro fazendo curva? Quando o carro vai fazer curva, o atrito faz com que o carro não continue em linha reta e não saia da pista, né? Então ele vai manter o carro ao longo da pista. Então. E o terceiro caso aqui, que ele fala, é de um meteoroide aqui, né? Que ele atinge, né? Por que meteoroide? Porque ele é um meteoro bem menor, em proporções bem menores. Ele atinge a Terra, o que acontece? Quando ele se choca com os gases da atmosfera da Terra, os gases também aplicam uma força contrária de reação. E esse choque com as moléculas, com os gases contidos na atmosfera terrestre gera um aquecimento, e esse aquecimento daí faz com que ele fique luminoso, né? Emita luz e calor, certo? Então o atrito também, não esquecer que quando nós começamos a atritar duas superfícies, por exemplo, a mão aqui, o que vai acontecer? O atrito também, o deslizamento entre as moléculas aqui vai fazer com que também você dissipe energia térmica. Então tem aquecimento, o atrito também gera aquecimento, né? Não esqueçam disso. Quando você pisa no freio lá do carro, a pastilha de freio vai atritar com o disco, então também o atrito também gera aquecimento, não esqueçam disso. Então aqui nós temos 3 exemplos e agora vamos para o cálculo do atrito. Mas antes de calcular a força de atrito, nós vamos classificar a força de atrito. Existem 2 tipos vamos colocar aqui, classificação do atrito. Classificação. Nós temos 2 tipos de atrito. Nós temos o chamado atrito cinético, ou também ele é chamado de dinâmico. O livro chama mais de cinético. E também tem o atrito estático. Quais são
as duas características da força de atrito? É que a força de atrito pode aparecer de duas maneiras. Pode aparecer, por exemplo, quando o corpo está parado sobre a superfície, ele não está sofrendo, a somatória das forças é igual a zero, ele está em repouso. Então nós temos o atrito estático, o corpo está parado. E nós temos o atrito cinético, quando você, por exemplo, está arrastando alguma coisa na superfície, arrastando uma cadeira, arrastando um móvel, o que vai acontecer? O atrito continua existindo, só que daí ele vai ser um outro tipo de atrito, vai ser chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico. Então, o que nós temos aqui? Então vamos caracterizar isso aqui. Nós temos o atrito dinâmico, nós temos o corpo em movimento. Corpo em movimento. Ou seja, nós podemos imaginar o seguinte. Você tem aqui uma superfície aqui e tem uma caixa sobre a superfície. E você está movimentando essa caixa. A caixa está com uma velocidade. A caixa está em movimento. O que vai acontecer aqui? Vai existir uma força. Vamos dizer que está em movimento, em velocidade v, mas está aplicando uma força sobre esse determinado corpo. Vamos aplicar aqui uma força. Você aplica uma força sobre o corpo aqui, ele está em movimento. Vai aparecer uma força de atrito contrária. Aqui. Lembrando que a força de atrito vai ser contrária à força aplicada. Se você aplica uma força para frente nessa caixa, vai aparecer um atrito aqui para a esquerda. Então aqui nós vamos ter uma força de atrito que nós vamos chamar de cinética. Não esquecer que o corpo está em movimento nesse caso aqui. Mas também você pode ter uma força de atrito estático. Você tem lá uma determinada caixa e você aplica uma força sobre essa caixa. Você aplica uma força sobre essa caixa, você puxa essa caixa aqui, só que o corpo está em repouso. Você, por exemplo, começa a empurrar uma caixa, essa caixa não sai do lugar, fica paradinha lá, mas você está aplicando uma força na caixa. Vai aparecer uma força de atrito. E essa força de atrito também vai ser contrária. Só que o corpo vai continuar em repouso, então é a força de atrito estática. Então, corpo em movimento no primeiro caso e o corpo em repouso. Nós vamos calcular essas duas formas, beleza, pessoal? Aí eu vou mostrar no final, não esqueça, eu vou mostrar uma simulação para vocês no final aqui do vídeo, e essa simulação vai mostrar bem, vai diferenciar bem quando que o atrito é cinético ou estático, tá? Então nós temos aqui dois tipos de atrito, vamos calcular cada um deles. O que nós temos aqui? Vamos calcular primeiro, vamos começar falando primeiro do atrito cinético, quando eu tenho um corpo em movimento. Eu estou empurrando lá uma caixa, essa caixa está se movimentando, existe um atrito. Como que nós vamos calcular esse atrito? Vamos lá. Então vocês vão encontrar essa parte aqui falando do atrito cinético. Atrito cinético. Nós vamos chamar esse atrito cinético de força, de atrito e um índice C. Tá? FAT e o índice C aqui, tá? Essa vai ser o atrito cinético. Então, como nós vimos, esse cinético aqui, o corpo está em movimento. O corpo está em movimento. E como que nós vamos fazer esse cálculo, pessoal? Do atrito. O cálculo do atrito, eu vou primeiro mostrar a fórmula dele e vou explicar cada variável aqui da fórmula. O livro faz o contrário, ele primeiro define as variáveis e depois ele aplica a fórmula. Eu prefiro fazer o contrário. Então o que ele tem aqui? Vamos imaginar qual que vai ser a fórmula da força de atrito cinética. Nós vamos calcular aqui o módulo, beleza, pessoal? A direção e o sentido nós sabemos que ela é paralela à força aplicada. Se eu for aplicar uma força horizontal sobre a superfície, esse atrito vai ser horizontal, só que vai ser contrário à força aplicada. Sempre contrário à força aplicada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte fórmula. Nós vamos pegar o valor de um coeficiente. Esse coeficiente aqui vai ser chamado coeficiente de atrito cinético. Então, ele vai depender, essa força de atrito cinético aqui, ela vai depender do chamado coeficiente
de atrito cinético. Esse coeficiente de atrito cinético aqui, pessoal, ele vai depender do quê? Do material que o corpo é feito, ele vai depender do material que o corpo é feito e o material que a superfície é feita. Então, ele vai surgir, depois eu vou mostrar também na simulação, que ele vai surgir do quê? Do contato entre o corpo e a superfície. Então, vai depender muito dos átomos que estão na superfície e dos átomos que estão no corpo. Se esses átomos do corpo e da superfície prenderem uns aos outros, por exemplo, você tem um corpo deslizando sobre uma lixa, o atrito é muito maior. Ou se você tiver esses átomos aqui de uma maneira polida, estiverem mais lisos, aí você tem um coeficiente de atrito cinético baixo, você vai ter um atrito baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Esse coeficiente de atrito cinético depende dos materiais, depende do material, da superfície e do corpo que está na superfície. Então, se vocês notarem, existem alguns coeficientes de atrito mostrados na tabela aqui da página 35. Essa tabela da página 35, ele vai mostrar alguns materiais e os seus coeficientes de atrito. É claro que aqui você não vai ter um valor exato de coeficiente de atrito, porque ele pode variar. Por exemplo, ali, nós temos ali quais são os materiais. Vamos pegar aqui o primeiro material da primeira linha. O que nós temos aqui? Nós temos metal deslizando sobre metal. Metal em cima do metal. Se você considerar que esse metal ele está bem polido, os dois metais estão bem polidos, o deslizamento vai ser muito grande, então o atrito vai ser pequeno. Então, se esse valor aqui for pequeno, a força de atrito também diminui. Então, se a superfície for bem lisa, o atrito diminui. Então, se você tiver dois metais bem polidos, ele vai de 0,1 a 0,45. Se for bem polido, é 0,1. Se o metal estiver menos polido, ali os metais, é 0,45. Agora, o metal deslizando sobre a madeira. O coeficiente de atrito aumenta um pouco, a média do coeficiente de atrito. Então, vai aumentar o atrito entre a superfície e o corpo. Ali nós temos um valor mais... Os valores maiores, o que nós temos ali? Na penúltima linha. Madeira deslizando sobre o couro. O que vai acontecer? Imagina uma situação que você vai ter madeira sobre o couro. Couro e madeira vai aumentar mais o atrito e vai aumenta mais o coeficiente de atrito e aumenta a força de atrito entre os dois corpos aqui. O corpo e a superfície. E aqui nós temos, por último, aqui um dos maiores coeficientes de atrito é o qual? É a borracha deslizando sobre o concreto. É por isso que nós temos lá o carro, os pneus dos carros são feitos de borracha e o asfalto ali, asfalto ou concreto, onde nós temos o que? A maior aderência, ou seja, uma força de atrito muito grande para o carro não patinar. Então nós temos de 0,45 a 0,70. Então são desenvolvidos cada vez mais superfícies ou asfaltos que têm a maior aderência e aumenta o atrito entre o carro, entre a roda do carro e a superfície. Isso faz com que o carro não patine, ou seja, que o atrito não seja baixo. É claro que aqui, se você jogar óleo no asfalto, vai diminuir o atrito, vai cair esse coeficiente de atrito. Então aqui nessas situações aqui são superfícies que estão secas, porque se você molhar a superfície vai diminuir esse coeficiente de atrito, vai diminuir o atrito. E são secas no sentido de não ter água, não ter óleo, não ter nada de fluido, né, na superfície. Então você vai ter aí esses valores de atrito. Só lembrando, esse coeficiente de atrito que ele vai ser um número, que você vai multiplicar por outro aqui, e ele não tem unidade. Ele vai mostrar aqui uma taxa de quanto que ele tem maior ou menor deslizamento, beleza? Então, o coeficiente de atrito aqui, ele vai medir índice de aderência. Ele vai medir aqui o seu coeficiente de atrito também. Uma outra explicação que ele vai medir quanto que é. Ele vai medir um índice de aderência. Se ele tiver maior aderência, a superfície ficou mais presa no corpo, a aderência maior, o que vai acontecer? O atrito é maior. E se a aderência for menor, ele vai deslizar mais. Então, esse índice aqui vai cair, certo?
Só que existe um outro fator também que vai depender que diretamente a força de atrito vai depender diretamente de um outro fator que vai aparecer multiplicando por esse índice. Lembrando que isso aqui não tem unidade, né? Esse coeficiente. Mas aqui vai ter mais um valor. Que valor é esse? Vamos imaginar que eu tenho um determinado corpo. Quanto maior massa esse corpo tiver, maior peso ele vai ter. E quanto maior peso ele tiver, mais preso na superfície ele vai estar. Então, mais pressão sobre a superfície ele vai fazer. Se eu tiver um corpo com uma massa pequena, um peso pequeno, ele tem um contato menor. Mas à medida que eu aumento a massa ou o peso do corpo, o que vai acontecer? O contato desse corpo com a superfície aumenta. E qual é a força de contato que nós já estudamos? Que mantém um contato maior com a superfície ou menor? É a força normal. Então, nós temos aqui, nós vamos multiplicar pela força normal. Então, o N aqui que nós vamos destacar é a força normal. Olha que coisa interessante. A força normal... A força normal aqui é a força que vai determinar, vai estar diretamente dependente aqui, que vai influenciar na força de atrito. Então, quanto maior for a força normal do corpo, maior vai ser o atrito. E quanto menor for a força normal, menor vai ser o atrito. Isso quer dizer o quê? Nós já vimos o seguinte, que a força normal que é dada em newtons, né? Newton. E a força normal, se eu tiver uma superfície aqui horizontal, o que vai acontecer? Numa superfície horizontal, nós vimos que a normal é igual a força-peso. Quando nós temos um determinado corpo numa superfície, se nós tivermos uma força-peso aqui para baixo, a força normal vai ser de mesma intensidade da força normal. Então, como que nós podemos calcular a força normal? É só conhecer a força-peso. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós calculamos a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que nós igualamos ao normal, vamos colocar aqui o valor. Aí, se você tiver o coeficiente de atrito, você consegue calcular a força de atrito diretamente. Vocês vão ver melhor lá no exercício, na resolução do exercício, beleza? Então, nós temos aqui o nosso cálculo do atrito. Então, nós temos o coeficiente de atrito, que é um valor que o exercício pode dar, esse coeficiente de atrito. Quanto menor for esse coeficiente de atrito, menor a força de atrito. E quanto menor for a força normal, menor a força de atrito. E vice-versa. Lembrando que esse coeficiente de atrito aqui, vocês podem notar lá pela tabela que ele vai ser menor que 1 sempre. Ele nunca vai ser maior que 1. Ou igual a 1. Porque se ele for... o que vai acontecer aqui? Ele sempre vai chegar muito próximo de 1, né? Quando ele chegar muito próximo de 1, o atrito vai ser alto. E se ele for abaixo desse valor, ele vai ser cada vez menor. Beleza? Então, o que nós temos ali? Só para reforçar, aqui ele justifica, aqui nessa figura da página 36, ele justifica porque que quando eu aumento a força, o peso do corpo, ele aumenta mais o atrito, porque ele vai aumentar mais a aderência, ele vai fixar mais, ele vai pressionar mais a superfície, né? E aqui, agora vamos para o atrito estático. Como que nós vamos determinar esse atrito estático, pessoal? O cálculo do atrito estático vai ser muito parecido. O que nós temos? Como que nós vamos definir o atrito estático? É o seguinte. Atrito estático, ou corpo parado, ele vai ser chamado do quê? De força de atrito. Vou colocar um E no lugar do C. Aqui, força de atrito estático. Então, é um corpo em repouso. Corpo em repouso. E como que nós vamos fazer o cálculo? Só antes de fazer o cálculo aqui, eu vou mostrar depois para vocês na simulação todas essas situações. Eu não vou entrar em detalhe agora nessas situações aqui. Aqui, na verdade, de uma maneira resumida, eu vou mostrar na simulação, mas é assim. Você tem uma caixa. Se você não aplicar nenhuma força na caixa, não existe força de atrito. A força de atrito só vai existir se você aplicar força no corpo, tá? Porque vai ser a resposta, né, da força que você aplicou. Se você não aplica nenhuma força, não tem atrito. Se você começa a aplicar uma força lá numa caixa e ela não sai do lugar, já existe atrito. É o atrito que está impedindo que a caixa se mova. E você vai começar a empurrar cada vez mais forte, aplicar cada vez mais força na caixa. Por enquanto, se a caixa não sai do lugar, é atrito estático. Mas no momento quando você dá um empurrão e você aplica uma força
suficiente para tirar a caixa do lugar. Tirou a caixa do lugar, já é atrito cinético. Aí que está a diferença. Um pouco antes de você movimentar a caixa, quando a caixa não se movimenta, um pouquinho de força que você aplica antes de movimentar a caixa, você vai ter um atrito estático máximo. Aí quando você vence esse atrito estático máximo, vira atrito cinético. Aí você pode calcular dessa forma ou da forma que eu vou mostrar para vocês. E daí o atrito cinético, à medida que você vai empurrando a caixa, ele vai ter sempre o mesmo atrito. Se você quando a caixa está se movendo. Mas aqui vai ser o seguinte, o atrito estático vai ser assim. Se você, vamos dizer que está parado o corpo aqui. Vou colocar duas situações, depois lá na simulação eu vou mostrar mais. Se você aplica uma força... Se você aplica uma força pequena, deixa eu colocar um vetor pequenininho aqui. Você aplica uma força pequena, você vai ter o quê? Você vai ter uma força de atrito, uma força de atrito estático, atrito estático pequeno, tá? Sempre no sentido contrário. Mas se você aplicar uma força grande, aqui, uma F2, você vai ter uma força de atrito estática grande. Eu estou exagerando o desenho aqui, né? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui? Nesses dois casos aqui, o corpo está em repouso, tá, pessoal? O corpo está em repouso, eu não tirei ele do lugar, mas se você empurra, se você está empurrando uma caixa com uma força pequena, vai ter um atrito pequeno sobre a superfície. A superfície vai exercer um atrito pequeno. E se você aplicar uma força grande e não conseguir tirar ainda a caixa do lugar, você vai ter uma força de atrito grande. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter uma força de atrito estática máxima, um pouco antes da caixa se mover. Estático é essa força de atrito que a gente vai calcular. Como que a gente vai calcular? Vai ser o seguinte. Olha, é bem simples a fórmula. Na verdade é a mesma, é parecida com a anterior. A força de atrito estática, aqui nesse caso aqui, vamos colocar aqui entre parênteses, máxima. A gente só pode calcular a máxima. Vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de atrito, só que agora é estático, não é o coeficiente de atrito cinético. Vezes a normal, continua sendo a normal, porque tanto a caixa em repouso como a caixa em movimento, você vai ter não vai alterar a normal, a força normal. O peso da caixa vai continuar sempre o mesmo, sabe? Tá? Então por isso que você usa a normal para calcular tanto atrito cinético como atrito estático. Então vamos lá, vamos só escrever. Essa força de atrito aqui, nós temos o chamado, também nós temos o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito estático. Nós vamos calcular cada um deles. E aqui nós temos como sendo força normal. Força normal continua sendo normal. Agora a pergunta é a seguinte. Essa pergunta aqui é para fechar esse conteúdo, a gente já pode fazer os exercícios. A pergunta é a seguinte, pessoal. O que é mais fácil? É mais fácil você colocar o corpo em movimento ou você manter o corpo em movimento? É claro que a maioria vai pensar em termos lá de lei da inércia. É muito mais fácil você manter o corpo em movimento. O difícil é tirar o corpo do lugar. Aqui no atrito também vale a mesma coisa. O que acontece? Vamos dizer que você começa a empurrar o armário. Você vai ter que aplicar uma força muito maior para empurrar o armário. Mas vai chegar um ponto que quando você tira o armário do lugar, vai ficar mais fácil de empurrar ele. Faça esse teste. Ele vai ser mais fácil de movimentar. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A força maior que eu vou ter que aplicar é para tirar esse corpo do lugar. Então a força de atrito que você vai aplicar máxima aqui vai ser um pouco antes de tirar ele do lugar. Depois que você tira do lugar, nós vamos ver até na simulação que quando você tira esse corpo do lugar, a força de atrito já vai diminuir. A força de atrito vai diminuir porque o corpo já está se movendo. Mas por que diminui? Diminui por causa da lei da inércia, né? Porque você já está mantendo o corpo em movimento, é muito mais fácil do que tirar ele do lugar. Mas é por outro caso também, por causa do coeficiente de atrito. Agora, se é muito mais difícil tirar o corpo do lugar, será que o coeficiente de atrito estático vai ser maior ou menor que o cinético? É claro que se é muito mais difícil tirar o corpo do lugar, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Isso vocês vão encontrar lá, essa relação lá na página 37. Aqui está a justificativa. Tem um texto aqui falando melhor.
Então, o que vai acontecer? Sempre num determinado corpo, numa superfície, pode ser, você considerando sempre considerando o mesmo material, por exemplo, entre o corpo e a superfície, o coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior que o coeficiente desse mesma situação aqui, desse mesmo corpo e da mesma superfície, em termos de coeficiente de atrito cinético. Nós vamos também mostrar isso nos exercícios, beleza? Então, por que o coeficiente de atrito estático é maior que o cinético? Porque é muito mais difícil tirar o corpo do lugar. Depois que você tira ele, ele vai se movimentando mais fácil. Faça esse experimento em casa. Empurrando uma cadeira ou uma caixa, empurrando uma mesa. É difícil de tirar essa mesa do lugar. Depois que você tira, é mais fácil de mantê-la em movimento. Aí essa parte, só para finalizar, então para fazer, ele faz aqui no quadrinho uma revisão geral, né? Qual que é o módulo, a direção e o sentido. Então o módulo nós vimos que tanto do atrito estático como cinético, o que você vai ter? Você vai ter o coeficiente de atrito vezes a normal. Sempre assim a gente vai calcular atrito. Aí o coeficiente vai depender se está parado ou não, né? A direção é paralela à superfície de contato. Então se você aplica, a superfície de contato aqui está na horizontal. Então a direção do atrito vai ser também na horizontal. Então aqui dá para ver que eu tenho a direção aqui da força de atrito, ela é paralela à superfície de contato, tá? E o que nós temos aqui? E o sentido é oposto ao deslizamento. Se a tendência de deslizamento do corpo é para frente, o atrito vai ser para trás. Ou se for o contrário, ou se eu puxo o corpo, o atrito vai ser contrário a esse deslizamento. Naquele caso do carro, a tendência de deslizamento era para baixo da rampa. Então o atrito vai ser para cima. Então é sempre oposto à tendência de deslizamento. Tá? Se eu tenho a tendência de deslizamento escorregar para frente, o atrito vai ser para trás. E se eu for escorregar para trás, o atrito vai ser para frente. É sempre o contrário. Nós vamos ver bem aqui nesses exercícios. Vamos resolver o exercício da página 38, vocês vão entender bem. É bem tranquilo aqui. Vamos lá? Então, é apenas essas duas fórmulas, né? E elas dizem muita coisa. Vamos lá, atividades. Número 1. Atividade número 1, ela já mostra teoricamente aqui. Página 38. Eu não vou resolver todos os exercícios aqui dessa parte, porque eu vou deixar para vocês resolverem o número 5, tá? Porque não tem muitos exercícios na área de estudo sobre atrito, tá? E os que tem são mais complexos. Então, vamos ver. A força de atrito atua no sentido contrário ao deslizamento, ou à tendência de deslizamento do corpo. Com base nessa afirmação, representa o vetor força de atrito que age numa pessoa quando? Letra A. Vou colocar a letra A, uma pessoa descendo uma rampa. Vamos tentar desenhar uma pessoa. A pessoa está aqui, e ela está com o pezinho lá, ela está descendo a rampa. Quando a pessoa está descendo aqui a rampa. Tá? Quando a pessoa está descendo a rampa, o que você está fazendo? Você não está aplicando a força. Você não está empurrando o chão na direção para baixo da rampa, porque se você não empurrando, descendo e empurrandinho o chão na parte de baixo da rampa, o que acontece? Você desce, você dispara, né? Então o que você vai fazendo? Você vai aplicando força para baixo da rampa à medida que você vai descendo. O que vai acontecendo? E o atrito vai ser para onde? Qual é a direção do atrito? Se a pessoa está indo para baixo, a tendência do deslizamento, a mesma coisa que o carro. Ele tem a tendência de descer para baixo, é bonito, né? Mas ele tem a tendência de descer. O que vai acontecer? A força de atrito tem que ser contrária a essa tendência de deslizamento. Descendo, o deslizamento está para baixo. Então o atrito aqui no pé tem que ser... Força de atrito tem que ser para trás. Tá? Tá aqui. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de entender. Tem que pensar um pouquinho o que está acontecendo naquela situação. Minha tendência de deslizamento é para baixo. Se eu não tivesse atrito, o que aconteceria? Ele desceria escorregando a rampa. Pense nisso. Se tem atrito, ele não desce escorregando a rampa. Ele vai descendo aos poucos. Agora vamos analisar a situação B. Lembrando que o atrito é sempre contrário ao deslizamento. Agora o que está acontecendo? A pessoa está subindo a rampa, né? A pessoa está subindo. Se ela está subindo a rampa, o que ela está fazendo?
a tendência de deslizamento seria para cima, né? Ela está subindo a rampa. O que acontece? O atrito vai ser como? Esse caso é mais fácil de entender. Se a pessoa está empurrando, está indo para frente, ela está caminhando para frente, é porque o atrito está empurrando ela. O atrito está para trás aqui nesse caso. Então, desculpa. Se ela está indo para frente, ela está subindo, ela está empurrando a rampa para trás, tá? Ela está empurrando a rampa para trás e a rampa está empurrando ela para frente. Então, aqui também a força de atrito vai aparecer assim. Se bem que, deixa eu só alterar aqui o desenho. O desenho está assim, né? Só para não confundir, né? Ele está subindo assim, né? Subindo. Então, o que vai acontecer? Ela está empurrando o chão, então o que vai acontecer? O atrito, a força de atrito vai estar para cima também aqui. Certo? Então, pense que quando a pessoa está subindo, ela está empurrando o chão para trás e o chão está empurrando ela para frente. E aqui, para ela descer, ela está empurrando o chão para frente e o atrito está para trás. Certo? Beleza? Só imaginar que essas duas situações. Agora vamos para o número 2. O número 2 parece ser um exercício simples, mas tem que pensar alguns pontos aqui, é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Número 2 é para mostrar se é verdadeiro ou falso. Com relação à classificação da força de atrito, assinale V verdadeiro, F para falso. Letra A. Quando colocamos um corpo para deslizar sobre o outro, em uma superfície com atrito, colocando para deslizar, é mais difícil colocá-lo em movimento do que mantê-lo em movimento? É isso que nós vimos. É mais difícil tirar o corpo do lugar. Depois que ele está em movimento já é mais fácil, né? Então, é verdadeiro. Acabamos de ver essa explicação, né? Então ele está dizendo que é mais difícil colocá-lo em movimento. Tirar esse corpo do lugar. Depois que ele está se movimentando, já fica mais fácil de movimentar ele. Essa é a letra A, verdadeiro. Letra B. A velocidade de uma bola de futebol que rola num gramado sem deslizar reduz-se após certo intervalo de tempo, em virtude da ação da força de atrito cinético. O que vai acontecer aqui? Muita gente vai colocar isso aqui como verdadeiro, mas tem uma explicação que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais aqui, mais aprofundado, mas é assim, a bola não está deslizando. Se a bola estivesse deslizando, o que aconteceria? A bola não ia rodar, tá? Ela está deslizando, ela estaria parada aqui, mas ela estaria se movendo como se fosse uma caixa na superfície, né? Se a superfície fosse lisa. Mas o que acontece aqui? A bola está rolando. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui a bola. Quando a bola está aqui, nós temos um ponto A da bola. Ela tem um contato com a superfície, certo? Agora, então a bola está indo para o lado. Quando ela está nesse outro ponto aqui, vamos imaginar, o ponto A já veio para cá, né? Vamos ver, ela girou para cá, né? Agora ela girou para cá, nós já temos um ponto B aqui. E o ponto B que estava aqui em cima. Depois um ponto C. Então o que acontece? Quando a bola rola, é como se ela tivesse sempre com atrito em um ponto da bola. Como se a bola estivesse em repouso, tá? Quando a bola rola, então nós temos o quê? Nós temos o ponto A em contato, depois um ponto B em contato, depois um ponto C em contato. O que acontece? É a mesma coisa que cada ponto ali da parte da bola que está encostando na superfície estivesse em repouso. Então aqui nós não temos uma força de atrito, em cada ponto aqui da bola, nós não temos uma força de atrito cinético. Nós temos aqui o chamado força de atrito estático em cada ponto. Ponto da bola. Ele só teria um atrito cinético se a bola estivesse deslizando, porque daí seria sempre o ponto A em contato com a superfície, então ela estaria se movimentando, mas aqui não. Aqui, cada vez que ela passa por um determinado ponto, como se estivesse estático. Então, a alternativa aqui é, a letra B aqui é falsa, beleza? Porque aqui nós vamos imaginar como se fosse uma força de atrito estático em cada ponto da bola. Beleza? É só pensar um pouquinho aqui. Letra C. O atrito cinético é proporcional ao valor da força que é aplicada sobre um corpo.
Presta atenção, ó. O atrito cinético é proporcional ao valor da força que é aplicada sobre um corpo. Assim, quanto maior a força aplicada, maior a força de atrito contrária ao movimento do corpo. Essa aqui é a explicação não do atrito cinético, é a explicação do atrito estático. Lembra que eu mostrei para vocês? Se você aplica uma força pequena, você tem um atrito pequeno no corpo parado. Se você tem ainda o corpo continua parado, mas você aplica uma força grande, você vai ter um atrito grande. Se você aplicar uma força zero, o atrito vai ser zero. Então, aqui nesse caso, é a situação do corpo da força de atrito estático, não cinético. Estático, então aqui é falso. E no atrito cinético, como é que seria? A força de atrito cinético, quando o corpo está se movimentando sobre uma superfície, sempre vai ser a mesma. Então coloque lá, se vocês quiserem colocar uma observação. Aqui já está a resposta, é o atrito estático. A força de atrito cinética é sempre a mesma. Olha que coisa interessante aqui. Então quer dizer que quando o corpo sai do lugar, ele está se movimentando, não vai importar se esse corpo está com uma velocidade de 10 km por hora ou 100 km por hora. A força de atrito sobre a superfície depois que ele está se movimentando é a mesma. Ela permanece mais ou menos constante, né? Depende muito também da variação, como é que a superfície varia, né? Também a rugosidade da superfície. Mas se você manter uma mesma rugosidade da superfície durante todo o trajeto, não importa a velocidade que o corpo está. A força de atrito cinética sempre vai ser a mesma. Quem vai ser sempre proporcional à força aplicada vai ser a força de atrito estática, tá? Ela vai aumentar à medida que eu aumento a força de atrito estática, tá? E a letra D de dado, a força de atrito estático é máxima na iminência do movimento. O que seria a iminência do movimento aqui? Iminência do movimento. Eu vou colocar numa linguagem mais informal aqui. O que seria iminência no movimento? Quase se movimentando. Eu vou colocar aqui. Quase se movimentando. Iminência é quase se movimentando. Uma linguagem mais informal. O que isso quer dizer? Vou aplicando força, o corpo no seu lugar. Mas um pouco antes do corpo sair do lugar, eu vou aplicar uma força máxima. Se eu aplicar uma força um pouquinho maior que essa, dele sai do lugar. Depois a gente vai ver lá na simulação. Tá? Esse vídeo eu vou estender mais porque aqui tem que ir com calma no conteúdo. Tá? Número 3. Vamos lá. Número 3 é: um corpo de massa de 20 kg está apoiado sobre um plano horizontal com atrito. Está apoiado no plano horizontal com atrito. A força para colocá-lo em movimento deve ser superior a 80 N. O que isso quer dizer? Se você ficar aplicando até 80 N, ele não sai do lugar. Acima de 80 N, ele saiu do lugar. E a força necessária para manter o corpo deslizando sobre a superfície com velocidade constante é de 60 N. Determine. Letra A. Agora a gente vai entender bem aqui a diferença do atrito estático e dinâmico. Então lá, vamos dar as características aqui. A massa do corpo é 20 kg. As forças que tem ali de 80 e 60 ainda a gente não sabe o que quer dizer que essas forças, mas é o seguinte. A força de atrito aqui que ele fala, essa força que você tem que aplicar de 80 newtons, é a força máxima que você tem aqui, que esse corpo está parado. Se você passar de 80 newtons, se você colocar 81 newtons, o corpo se movimenta. O que é essa força, então, aqui? Que é a força máxima de atrito. Essa força máxima de atrito aqui é a força de atrito estática. Tá? Então, força máxima é a força máxima que eu posso aplicar antes de movimentar o corpo. Então, nós temos aqui a força de atrito estática máxima. É essa que a gente vai utilizar na fórmula da força de atrito estática.
Agora, a força para manter o corpo em movimento é uma força menor que essa força, porque o que acontece? É mais fácil manter ele em movimento. Então, essa força aqui que ele está dizendo de 60 newtons é a força de atrito dinâmica ou cinética. Vai ser 60 newtons, desculpa. 60 newtons. Agora vamos lá para os cálculos. Letra A. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície? Nós já temos a força de atrito estática, né? Agora, como que nós vamos calcular o coeficiente de atrito estático? Primeiro de tudo, nós temos que aplicar a fórmula. Qual fórmula? Nós temos que pegar aqui a força de atrito. A força de atrito estática é o quê? É o coeficiente de atrito estático, que nós queremos saber, vezes a normal. Mas e agora, professor? Eu não sei quanto que vale a normal, mas eu sei quanto que vale a força-peso. Como que eu sei que vale força-peso? Porque eu tenho a massa. Massa é o quê? A partir da massa, como que eu calculo o peso? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se a massa ela é 20 kg e a aceleração da gravidade a gente adota como sendo 10, então o peso aqui do corpo é 200 newtons. Só que ele está dizendo que a superfície é horizontal. Se a superfície é horizontal, o peso é igual à força normal. Então, eu posso pegar o resultado da força-peso e substituir aqui na normal, diretamente. Nós vamos fazer sempre assim, tá? Então, é só aplicar o cálculo. Eu vou fazer em outra cor aqui. Força de atrito estático, então vai ser 80, igual ao coeficiente de atrito estático, vezes a normal. A normal aqui vai ser 200. Então, você vai fazer o quê? O 200 está multiplicando, passa dividindo. Então, a força de atrito estático vai ser 80 dividido por 200. Você pode cortar os dois zeros aqui. 8 dividido por 20 vai dar 0,4. Então, a força de atrito estática é 0,4. Que unidade que é o coeficiente de atrito estático? Não tem unidade. Lembra que eu falei que era só um número. Então, é 0,4. Deixa indicado assim. E ele tem que ser um número menor que 1. Deu menor que 1, 0,4. Entre 0 e 1, né? Aí, força de atrito, coeficiente de atrito estático. Agora você vai calcular, letra B, o coeficiente de atrito cinético. Que, por sinal, ele vai ter que ser menor do que o estático. Vamos lá. Letra B. Qual que é o coeficiente? É só pegar e aplicar o seguinte. Força de atrito cinética. Como que vai ficar essa força de atrito cinética, pessoal? É só pegar aqui o coeficiente de atrito cinético vezes a normal novamente. Vou escrever em outra cor. Qual que é a força de atrito cinética? É 60 newtons. É menor. Porque é mais fácil já manter esse corpo em movimento. Qual é o coeficiente de atrito cinético? Eu quero saber. E a normal é igual a força-peso, que é 200 newtons. Vai ficar coeficiente de atrito cinético igual a 60 dividido por 200. Corta 0 com 0, vai dar 6 dividido por 20, que vai dar quanto? Coeficiente de atrito cinético é 0,3. Não tem unidade, né? Então, acabamos também de confirmar o seguinte, que o coeficiente de atrito cinético é menor do que o estático, né? É o que nós mostramos lá, né? Tá aí o exercício resolvido. Agora eu vou resolver mais o 4 com vocês. E daí o 5 eu vou deixar para vocês fazerem como tarefa. Daí ele fala que o número 4 ele fala da cesta básica nacional, né, de alimentos. Ela foi instituída em 1938. Daí ele está falando sobre a cesta básica, aqui um pouquinho só de história. E depois ele vai pegar aqui a parte física. Considera uma cesta básica que tem 30 kg. A massa da cesta básica é igual a 30 kg de alimentos está sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito estático. Quanto que é o coeficiente de atrito estático? Mi. Agora ele dá o coeficiente de atrito estático. 0,4. Não tem unidade. O coeficiente de atrito cinético ou dinâmico vai ser 0,3. Sempre menor. E é o mesmo valor, coincidentemente, que o número 3, né? Então está aqui a cesta básica, está sobre uma superfície. E o que nós temos?
Determine a intensidade da força paralela à superfície necessária para se fazer com que a cesta entre em movimento. Entre em movimento seria o quê? Para que ela entre em movimento, você tem que aplicar uma força máxima, ou seja, você tem também uma força de atrito estática máxima. Se você passar dessa força de atrito estática máxima, você coloca ele em movimento. Então aqui, na verdade, você vai calcular a força de atrito máxima, a força de atrito estática máxima, que vai aplicar a primeira fórmula, tá? Depois que ele entrou em movimento, na letra B, o que você vai responder? Quando ele é arrastado com velocidade constante, ele já é atrito cinética. Tem velocidade diferente de zero, é atrito cinética. Então é assim. Lembrando que a cesta básica, se o peso da cesta básica vale quanto? Quanto que vale o peso da cesta básica? Vamos fazer direto. Se é 30 kg a massa, vezes 10 a aceleração da gravidade, vai dar 300 newtons de peso. Quanto que é a força normal que o chão faz sobre a cesta básica? 300 newtons. Aqui é só para esclarecer, né? Que a força normal é igual à força-peso, o módulo, né? Agora a letra A é só calcular a força de atrito estática. Então, se você aplicar uma força um pouquinho maior que essa aqui, você vai colocar ele em movimento. Vai ser o quê? Mi estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estática vai ser o quê? Mi estático vai ser o 0,4 vezes a força normal, que vale 300. Então, é 0,4 vezes 300 vai dar força de atrito estático igual a 120 newtons. Então, você vai ter que aplicar uma força para mover essa caixa maior que 120 newtons. Porque é assim, se você for aplicando uma força de 50, 100, 110, a caixa não vai sair do lugar. Você aplicou 120, ela não sai do lugar. Quando você aplicar 120 e mais alguma coisinha, saiu do lugar. Tem que ser maior que 120. Certo? Porque isso aqui é a força de atrito máxima estática que tem, né? Então, aí a força de atrito dinâmica. Mais fácil de calcular. O que você vai fazer? Aplicar a fórmula de atrito dinâmico ou cinético. Vamos lá. Letra B. Força de atrito cinético vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Quanto que é a força de atrito cinético? O coeficiente de atrito cinético vale 0,3 vezes a normal, que vale 300. Então, nós temos o que? Força de atrito cinético vai ser igual a 90 newtons. Ou seja, depois que você consegue passar uma força de 120 newtons, o corpo se movimenta, aí você tem necessidade só de aplicar 90 newtons, porque daí diminui o teu esforço. Beleza? Agora o número 5 vai ser muito parecido com a situação. Primeiro, letra A, você vai calcular a força de atrito cinética, ali tranquilamente, e coeficiente de atrito cinético, só que muito cuidado. Aqui você está aplicando uma força de 16 newtons e você vai ter a aceleração do corpo. Não esqueça lá de aplicar a igualdade lá com a segunda lei de Newton. O coeficiente de atrito cinético é tranquilo, e o coeficiente de atrito sobre o bloco. E o número 6, daí vocês vão estudar numa determinada situação. Qualquer dúvida que vocês ficarem nesse exercício 5 e 6, mande mensagem lá. Beleza, pessoal? Agora eu vou colocar a simulação para vocês. Então eu só vou dar continuidade, pessoal, aqui mostrando a simulação de uma maneira rápida, para não estender muito o vídeo. Então eu vou deixar essa simulação aqui no link lá da descrição do vídeo, vou deixar como um link, e aqui vocês vão entrar na simulação, clicando nela aqui. Essa simulação eu já passei para vocês a aula passada, o ano passado, no ano, só que nós trabalhamos mais com força resultante, essa primeira parte aqui, cabo de guerra. Nós vamos escolher essa terceira opção aqui, força de atrito. Então nós temos lá uma caixa sobre uma superfície. O que nós podemos fazer? Nós podemos aumentar ou diminuir o coeficiente de atrito sobre essa superfície. Veja se vocês conseguem notar, mas se eu diminuir o atrito, ó, ela fica mais lisa a superfície, ó, ela fica vir um gelo, né? E se eu colocar um atrito muito grande, ó, ela fica uma superfície bem rugosa, como se tivesse um tapete, certo? Eu vou deixar aqui um coeficiente de atrito médio, tá? Então o que vai acontecer aqui?
Vai acontecer que quando, vamos colocar que a soma das forças é igual a zero, ou seja, não há nenhuma força atuante aqui sobre a superfície, né? No caso, força horizontal, a força peso é igual à força normal, que nesse caso. Eu vou marcar todos os valores. A massa dessa caixa é de 50 kg e a velocidade do corpo é zero, né? A velocidade da caixa é zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a aplicar uma determinada força sobre essa caixa. Vamos aplicar primeiro aqui, ó, uma força de 50 newtons. Quando eu aplico uma força de 50 newtons, o que acontece? A força de atrito é 50 newtons, assim como eu falei para vocês. Esse atrito, que tipo que é? É o atrito estático. A pessoa está empurrando a caixa, mas a caixa não sai do lugar. E olha que interessante, se eu começar a aumentar a força, agora colocar 51 newtons, 52, for aumentando a força aplicada, o atrito vai ser igual à força aplicada. O atrito estático vai ser assim. Vai acontecer que eu vou chegar num valor de atrito estático máximo. Vamos ver quanto que vai ser esse valor. Ó, 118, 119 newtons e a caixa nem sai do lugar, nem se mexe. Olha que interessante aqui. A força aplicada é 124 e a força de atrito é 124. Atrito estático. 125 continua sendo atrito estático. Olha, deixa eu até parar aqui. Quando chega em 126, em 125 você tem a força de atrito estática máxima. Quando você passa de 125, vai para 126 aqui, você já passou da iminência do movimento. Então você tem agora uma força, essa força de atrito aqui agora é dinâmica. Olha o que acontece, quando ele consegue tirar do lugar, ó, ele cai, a força de atrito caiu para 94 newtons. Lembra que eu falei que o esforço é menor? Daí agora, quando você continua o movimento, você mantém, você pode ir aumentando a velocidade aqui, ó. Você pode ir aumentando a força, não importa a quantidade de força que você colocar aqui, ó. Você vai manter sempre a força de atrito 94, se mantém constante. Aqui a pessoa perdeu o contato, beleza? Então aí a força de atrito, guarde bem esse valor, é de 124 a força de atrito mínima. É isso mesmo, né? Vamos ver. Ó, força de atrito estática máxima, desculpa. Força de atrito estática máxima é 125, né? 125. Quando é 126, ele já é força de atrito dinâmica ou cinética. Agora, olha que coisa interessante, pessoal. Para essa mesma rugosidade da superfície, a gente tira essa caixa e agora coloca um corpo de massa maior. Agora nós colocamos aí uma geladeira com massa de 200 kg. A caixa era de 50 kg. Vamos ver quanto que vai ser a força de atrito estática máxima. Vocês vão esperar que ela altere. Vamos ver quanto que vai ser. Você aplica 50 newtons, 100 newtons, 150 newtons e continua sendo força de atrito estática. Vamos ver quanto que é a força de atrito estática máxima aqui para essa caixa. É claro que a normal vai aumentar aqui, né? Porque isso que vai aumentar o peso. Olha a força de atrito estática máxima da geladeira. Para movimentar a geladeira, você precisa de uma força de... Vamos ver... Vai aplicando a força. Ainda é força de atrito estática, tá vendo? Se mantendo igual à força aplicada. Não sai do lugar. E é grande essa força, olha. Vai aplicando cada vez mais força e não conseguimos tirar a geladeira do lugar. Vamos lá. 150, 450, 60, 70, 90... Você chega numa força máxima aqui que a simulação tem e você não consegue tirar a geladeira do lugar. Agora, como que você vai conseguir tirar essa geladeira do lugar? Você está empurrando a geladeira em cima de um carpê, né? Então, você teria que reduzir o coeficiente de atrito, deixar mais lisa a superfície. Aí você continua aí. Se você deixar seu atrito bem baixo, o coeficiente de atrito baixo, você consegue deslizar mais facilmente. Aí fica essa simulação para vocês trabalharem com ela. Vocês viram ali qual que é o intervalo entre o atrito estático e o atrito cinético? Existe ali ali ele mostra claramente quando que o atrito deixa de ser estático e se torna cinético. Beleza, pessoal? Termino o vídeo por aqui. Um abraço e bom estudo para vocês. Tchau!